Olá, para quem me conhece sabe que eu acho essa região dos antigos, da Praia de Iracema e dos antigos portos aqui de Fortaleza, uma das regiões do ponto de vista histórico mais importante, se não a mais importante aqui de Fortaleza. Afinal, foi aqui que em 1649, em abril de 1649, Matias Beck, que havia fundeado ali na região do Mucuripe, acabou descendo aqui com os holandeses em 1649, justamente escolhendo essa região para fundar seu forte, o Forte Schonenbock, em homenagem ao governador de Pernambuco na época o Walter van Schonenbock. Essa região foi desprezada por Fortaleza por muitos anos, afinal Fortaleza desprezava o mar. Aqui era o porto, aqui acabou se transformando o Porto dos Jangadeiros, depois os primeiros portos, havia um recife, a Pedra da Velha, muito grande aqui, onde foi erguido sobre este recife o paredão Rock-Show, que meio que protegia esse porto primitivo de Fortaleza, que foi muito importante para o próprio desenvolvimento da cidade, afinal, foi através desse porto que foram exportados o algodão, o café lá de Baturité, cuja economia facilitou essa urbanização de Fortaleza, ou possibilitou essa urbanização aqui da cidade de Fortaleza. Então, essa região foi a região escolhida pelo senhor José de Magalhães Porto para construir a sua casa, a Vila Morena, e aí, usando essa casa como um fio condutor, a gente consegue contar essa história que se entrelaça umbilicalmente com a história de Fortaleza e com a história do Ceará. Uma cidade que pouco preserva a sua história, ou que destrói muitas casas, muitos casarões antigos, a gente ter uma casa centenária que serviu como fio condutor para a própria história de Fortaleza e a história do Ceará, isso é um motivo de muita satisfação e é muito legal saber que essa casa aqui já viveu tantas histórias, tantas coisas interessantes que se entrelaçam umbilicalmente com a história da nossa cidade, com a história de Fortaleza. Dentre as várias características, uma das mais interessantes de Fortaleza é que os navegadores conseguiram identificar facilmente a nossa cidade por conta das serras, principalmente a Serra de Maranguape, que havia no horizonte. E uma das outras características notáveis de Fortaleza no século XIX é que a cidade desprezava o mar. O centro da cidade era toda aquela efervescência, mas o mar era completamente desprezado, talvez por ser considerado um local sujo, um local de porto, um local de jangadeiros. Esse mar era isolado e era desprezado. Mas é tão interessante que a região da Praia de Iracema é tão importante para a história do Ceará que no quadro do Raimundo Sela sobre a libertação dos escravos, cujo porto naquela região foi muito importante, teve um papel muito importante, inclusive com o Dragão do Mar, esse quadro do Raimundo Sela, retrata justamente a nossa Praia de Iracema. Mas graças à visão de um homem, a cidade finalmente abraçou a Praia de Iracema, transformando este local num dos mais importantes pontos para a história da nossa cidade. Nesse documentário a gente vai conhecer um pouco a história do Coronel José de Magalhães Porto, da sua Vila Morena e da sua Praia de Iracema. Vamos lá, vai ser muito legal. De Magalhães Porto, originado de Pernambuco, nasceu no Brejo de Madre de Deus e viveu mais na cidade de Pesqueira, vizinha, né? E era um homem trabalhador, um homem de capacidade, um homem honesto
e que na época, resumindo, ele recebeu uma proposta irrecusável de uns ingleses da firma Rosbach e companhia, e para que ele viesse ao Ceará para poder negociar onde tinha maior concentração de comércio de peles. E essas peles eram para exportar para a Inglaterra. José de Magalhães Porto é o fundador da Praia de Iracema. Esse cidadão racifense, que é pernambucano, ele chega ao Ceará como representante da empresa Rosbach Company para comprar peles. Não só peles normais de caprinos, bovinos e equinos, se fosse o caso, mas também peles silvestres. Ele comprava peles de jiboia, né? Ele comprava peles de tejos, né? Então ele era um comprador de peles, o que era costumeiro naquele tempo, né? Na verdade, o nosso avô foi uma criança que perdeu os pais aos 8 anos de idade. Ainda tinha essa. Essa característica talvez tenha sido fundamental na formação da personalidade dele, que era muito forte. Então, com 8 anos de idade, ele começou a lutar e passou a exercer a profissão que lhe aparecia. Com o tempo, ele se transformou num vendedor, entende? Uma espécie dessa venda ambulante que existe. Com as características positivas que ele tinha, ele começou a se desenvolver e saiu de Brejo de Madre de Deus, como o Antônio já disse, e veio passar aqui no Ceará para verificar o que é que existia em matéria de peles. Entende? Aqui no Ceará, o Ceará produzia muita, como produz ainda hoje, é um grande produtor de peles. As peles eram espichadas inicialmente, depois de retiradas do animal, elas eram espichadas em varas e depois do processo de secagem elas eram curtidas, né? E dependendo do animal, da origem da pele, ela podia ser transformada em vaqueta. E a vaqueta era uma pele especial, macia, para fazer sapatos. Então, ele era um comprador de peles. Chegou aqui e foi para o interior, de cidade em cidade, comprando peles. Chegando aqui, ele teve a felicidade de encontrar os representantes de uma empresa inglesa, a Rosbach, que era uma grande importadora de peles de animais. E de tal forma ele se desenvolveu na atividade de compra, de intermediação, que findou sendo convidado para a gerência da empresa. Na gerência dessa empresa, ele desenvolveu toda a vida, vamos dizer, comercial dele, depois empresarial dele. A Praia de Iracema, para a cidade de Fortaleza, era o local mais próximo onde os pescadores encontravam o peixe. Então, servia para os pescadores colher o seu fruto, digamos assim. Então, eles pescavam e vendiam esse pescado, mas também consumiam. E formou-se gradativamente o bairro dos Pescadores, que era mais ou menos nas proximidades aqui. E então, por isso, ganhou o nome de Praia do Peixe. Mas o que é importante mesmo é que quando ele chegou aqui em Fortaleza, a primeira intenção, quer dizer, o primeiro objetivo dele era conhecer a igreja, uma igreja de Fortaleza que ele tinha como paradigma, que era exatamente a igreja... Seminário. Essa igreja do seminário, que era uma igreja que ficava, era a última igreja que ficava ao lado dos morros da praia que dividiam a Fortaleza deste local aqui, que era conhecido por Praia do Peixe, entende? Porque era o local em que as jangadas aportavam. Ninguém de Fortaleza vinha para a praia, hoje, Praia de Iracema. A ideia do Zé Magalhães Porto, quando ele se fixou em Fortaleza, foi trazer a cidade para o mar.
havia uma duna muito alta que foi se acumulando, que separava a cidade do mar. Não havia, é impressionante isso, não havia o costume do banho de mar em Fortaleza, ninguém sabia disso. Você vinha ao mar para pegar o vapor, mas não para se divertir, para espairecer. Então ele veio com essa mentalidade. E a primeira providência dele foi, junto ao prefeito da época, trabalhar pela retirada da duna, que separava a cidade do mar. Então, durante bom tempo, usando jumentos, caçoás, né, e tudo mais, eles retiraram a duna. Aliás, é verdade, é necessário dizer, naquele tempo o cearense não tomava banho de mar, porque os morros impediam de chegar à praia. Era muito longe, ninguém ia tomar banho de mar. Ele então achou aquilo bonito e quis, e viu, olha, aquilo é a praia. Para tanto, ele alugou um burro e um tangerino que o trouxe aqui. Quando ele chegou na praia de Iracema, ele achou maravilhoso. Se eu vou construir a minha casa aqui. Estava noivo já da nossa avó, que era de Massapê, em Sobral. Já Conheceu estava ela noivo. em Massapê, né? Ele centralizou, porque Sobral era mais ou menos o centro do Ceará, em que as peles convergiam para lá. E aí, como ele tinha um crédito ilimitado no Banco London, aqui de Fortaleza, ilimitado, sem prestar conta de nada, e ele, devido à honestidade e à capacidade dele, então ele conheceu a vovó, lá em Sobral, que é da família Frota. Em Sobral, ele conhece aquela que seria a Dona Moreninha, sua esposa, uma jovem sobralense, e eles se enamoraram e se casaram. Por isso o Estoril, que é uma referência do que ele fez para fazer um marco, a presença dele na Praia de Iracema, foi em homenagem a ela, chamada, portanto, de Vila Morena. Olha, a praia não era bem vista, né? Por quê? Em primeiro lugar, era um local onde se jogava o esgotamento sanitário de Fortaleza. Como a cidade não tinha um esgotamento subterrâneo, isso era feito com o pessoal que ia nas casas, né, com as cloacas, e ali recolhiam todos, né, os detritos de esgoto fecais das casas, né? Colocavam na cabeça, isso muito ex-escravos faziam isso, libertos, né? E a população pobre e miserável em geral que aceitava esse tipo de serviço. Atravessava toda a cidade, e isso era muito condenado pelos médicos, pelo próprio Rodolfo Teófilo, né? Porque atravessava a cidade, passavam pelas ruas, geralmente ruas centrais mesmo. Eles recomendavam que esses trabalhadores fizessem evitassem o centro, mas isso daria muito mais trabalho para eles, e eles jogavam no mar, certo? E uma das praias preferidas disso era a Praia Formosa, porque pegava ali aquela descida ali, daquela rampa, né, entre a Santa Casa e o Passeio Público, e lá jogavam no mar, e eles tinham que entrar um pouco no mar para jogar esses detritos e voltar correndo para que as ondas não o pegassem, mas mesmo assim pegavam e eles vinham salpicando, certo, essa sujeira para a cidade. Outra coisa, não era bem visto pelas elites, que era a residência de jangadeiros. Então era a Praia do Peixe e bairro dos pescadores. Eram casas de palha, né? Tanto a lateral como a cobertura eram de palha de coqueiro. E em terceiro aspecto, era um local do porto de exportação, né, de mercadorias. Então, uma coisa bastante movimentada.
Nós tivemos aqui a desvantagem perante Camusim e Aracati de não termos porto. Então Aracati e Camusim progrediam mais do que Fortaleza, e até o Icó. Então Fortaleza é uma cidade relativamente pequena por causa disso. Quando tivemos vários moles de embarque, coisas feitas de madeira que avançavam mais adentro para receber passageiros que vinham de embarcações, mas quando foi em 1906 foi inaugurada a famosa ponte metálica, né? Que ficava exatamente no lugar onde está essa ponte velha que está caindo os pedaços, né? De concreto. Na época ela era de ferro coberto com a cobertura de madeira, né? Madeira grossa. Então, aeroporto de Fortaleza. O navio não ancorava nela, evidentemente, porque não havia lastro, não havia profundidade. Mas ele ficava a uma certa distância e a pessoa da ponta da ponte metálica descia e ia de barco até o navio. Isso, pessoas e material, né? Tanto material que era para exportar, como o que era importado, né? Nesse sentido, não era bem visto e atraente para as elites. Tinha os guindastes num apêndice, com vários guindastes, pegava o material, botava na barca, e quando vinha de lá do navio, pegava, botava em cima. Tinha os trilhos de trem, e nesses trilhos de trem tinha trolleys. Então eles colocavam no trolley e empurravam esse trolley até a alfândega, que é aquele prédio de pedra que fica ali, hoje em dia, a Caixa Cultural, né? Então ali era a alfândega, então tudo tinha que passar por ali, devido às notas fiscais, etc., né? Para legalizar, tanto o que saía como o que entrava. Então isso aí esteve aí até 1921. Em 1921 foi contratada uma firma inglesa para fazer a segunda ponte, que é essa ponte que mais utilizável atualmente. Então ele fez essa ponte, começaram a fazer essa ponte, porque eles iam fazer o quê? Fazer a ponte até igualar com a outra, fechar com um viaduto entre uma e outra, depois aterrar entre uma e outra para fazer o porto de Fortaleza. Mas quando foi em 1938 para 39, foi aprovado o plano do porto do Mucuripe. Aí as obras foram suspensas, todas as obras foram suspensas. Então, quando ele disse que vinha construir a casa dele aqui nessa praia, que era uma solidão absoluta, o pessoal disse, é um maluco. Até porque as marés de novembro e dezembro costumavam tomar conta disso daqui. Não existia, virava oceano isso. A casa surgiu entre a década de 10 e 20. Né? E entre essas décadas a Praia de Iracema ainda era bem fraco aqui o ambiente. Ele então procurou por informações como é que se tinha edificado a Holanda. E foi com base nas palafitas holandesas que ele disse, eu vou construir a minha casa e fê-la sob palafitas. Essas Estrutura. estruturas, essa estrutura aqui foi uma estrutura
que a prefeitura escolheu para não ter o trabalho de fazer, quer dizer, de repetir a experiência do Zé de Magalhães Porto. Fez a casa em Palafitas, veio morar aqui, mas veio morar numa solidão absoluta. Eles, poxa, minha avó começou a reclamar. Ele então disse, eu vou requerer esses terrenos de frente. 10 hectares mais ou menos, que se estendia ali até quase encostar ao Marinas. Exato. Então ele deve ter, a influência da casa da Vila Morena deve ter sido primordial para o crescimento da região. De 1923, pelo que eu sei, e terminou em 1925. Foram 25, Mais ou 26, menos. é isso. Por aí. Ele construiu. Por aí, mais ou menos. Numa construção, repito, com base numa edificação com base no conhecimento dos holandeses. A casa era em cima de estruturas de madeira, entende? E taipa. É taipa, era uma casa taipa. É. Então quando a maré vinha, levava a taipa, mas a casa ficava em pé. Aqui a casa da Vila Morena ainda guarda algumas coisas, alguns resquícios do próprio José de Magalhães Porto. Isso aqui é como se fosse a logomarca dele, José de Magalhães, UM, Porto. Então, na casa aqui a gente tem algumas coisas ainda históricas. A piscina ficava mais ou menos nessa região aqui. Foi uma das primeiras piscinas aqui no Ceará, depois foi usada como tanque. E aqui são os frades de pedra que a gente tem. Ó, esse aqui são os frades de pedra. Esses frades de pedra vieram de Portugal. E como é que a gente sabe disso? E vieram de Portugal no século XIX. Como é que a gente sabe disso? Eles faziam parte, antigamente na Praça do Ferreira havia um jardim, o Jardim 7 de Setembro, e esse jardim era cercado. E na cerca, nas colunas dessa cerca, havia esses frades de pedra. Esses materiais, essa estrutura era usada para amarrar também animais. Você vê que a corda aqui do cabresto do animal pode ser amarrada aqui, cavalos e tal. É como uma Praça do Rocio, a Praça do Ferreira, tinha aquela cacimba, aquele cacimbão no meio, né, para dar água para os animais. E tinha nesse Jardim 7 de Setembro, nesse muro do jardim, havia essas colunas com esses frades de pedra. Quando houve a reforma na Praça do Ferreira, esses frades de pedra foram removidos e foram adquiridos, foram comprados pelo seu José de Magalhães Porto, e ele acabou colocando aqui vários desses frades de pedra no muro, nessa mureta da sua Vila Morena do Estoril. Então a gente tem também isso aqui que é muito histórico, muito interessante. Ó, alguns dos frades de pedra são originais, mas outros já foram restaurados. Esse aqui é um frade restaurado. E por que chama frade de pedra? Porque a cabeça aqui lembra uma cabeça do frade. O frade tem aquela cabeça raspada, né? Então lembra a cabeça do frade. Então são as cabeças, frades de pedra que tem aqui na mureta da Vila Morena do Estoril. Veja bem, nessa época realmente é muito difícil ter o mar como fonte de lazer, por uma questão mesmo comportamental, moral. As mulheres usavam vestidos longos, certo? Ver o tornozelo das mulheres era uma brecha, né? Quer dizer, as mulheres evitavam isso aí, era uma coisa imoral, ok? Agora, como isso foi possível nos anos 20? Primeiro de tudo, as mulheres encurtam os vestidos. A moda vem de Paris, os vestidos que eram longos sobem até a altura do joelho. Mas veja bem, as mulheres não mostram a pele das pernas, né? Elas usam esses vestidos, mas com meias, tá? Os braços também são mostrados, antes eram todos cobertos, esses vestidos têm mangas curtas e ainda por cima eles também cortam o cabelo. Então já é possível, por questão de moral, ir tomar banho de mar, né, com as roupas de banho dessa época, que eram compridas, com saiotes, com, né, a calça até o joelho, porque já era permitido esse visual das mulheres. E o banho de mar realmente já estava acontecendo em vários lugares, na Europa e tal. Então, estava chegando ao Brasil. E depois, então, isso daqui se transformou, na verdade, num polo em que as pessoas passaram a desfrutar. Ninguém conhecia banho de mar e passaram a conhecer o banho de mar. Isso, então, concorreu para que finalmente se efetivasse, né, e começasse e se alastrasse o banho de mar.
Deve ter começado, evidentemente, muito timidamente, aqui e acolá, né? Com os familiares ali sempre presentes, mas é uma coisa que realmente, a partir daí, se tornou uma coisa bem praticada e bem utilizada pela população de Fortaleza, à medida que a cidade foi crescendo para esse lado leste, né, com a Praia de Iracema, Aldeota e tal. Esse lazer de banho de mar já foi na década de 30. Até 1930, o pessoal vinha para a praia para passear, para ver, para colher búzios. Tinha muito búzio na beira do mar. E o pessoal vinha juntar búzio, aquele, né? Eu tenho até fotos de pessoas totalmente vestidos de sapato na beira da praia passeando. Não tinham descoberto o banho, né? Meu pai, certa vez, me disse: meu filho, o seu avô foi quem inventou o banho de mar no Ceará. Eu disse: papai, isso é um excesso. Não é possível que... E os pescadores, não, pescador é outra coisa. Banho de mar ninguém tomava. Ele foi quem inventou, porque ele, com essa iniciativa, trouxe a sociedade para cá, para Fortaleza. Né? Isso é facilitado o quê? Pela construção de casas de veraneios aqui na Praia de Iracema, né? Cujo início parece ter sido com a construção da Vila Morena, né? No 25 ou um pouco antes. Então ele convenceu os comerciantes, os empresários da cidade, de fazer a sua segunda casa, a casa de praia, aqui, né? Convenceu a muitos, né? Você vê que o Carlos Gereissati, o Calila, pai do Tasso Gereissati, tinha uma casa aqui, certo? Onde se estabeleceu o boteco, não sei se ainda está lá, certo? Pois bem, era a casa de praia, porque Fortaleza, ela terminava na Rua Dom Manuel. Então, aqui parecia distante, era um areal e tudo, Porto das Jangadas, praia dos pescadores, uma série de nomes que teve, né? Existem muitos boatos. Houve um boato de que houve um concurso promovido pela revista Ceará Ilustrado do Demócrito Rocha, porque a Adília Albuquerque, que era jornalista e colaborava com a revista, sempre chamava a Praia do Peixe de Praia de Iracema. Mas esse boato eu procurei perseguir no jornal O Povo, persegui no jornal O Ceará, onde ela escrevia, persegui na revista Ceará Ilustrado. Nunca encontrei nenhuma referência a esse concurso e nem a essa mudança do nome da praia. Mas existe uma fotografia, que eu não sei a origem, onde aparecem as pessoas que mudaram o nome, assim vem no rodapé da foto. Pessoas que fizeram parte da comissão que mudaram o nome da Praia do Peixe para a Praia de Iracema. Aí nela estão algumas pessoas, está o Demócrito Rocha, está a Adília Albuquerque, está o Júlio Maciel, né? Várias pessoas nessa foto, mas não entra em maiores detalhes. Quem idealizou não só o nome Praia de Iracema, que era uma homenagem a José de Alencar, quem idealizou, bem, não foi especificamente meu avô, isso nasceu da cultura do povo do Ceará. O Ceará é um berço de intelectuais notáveis, entende? Que lamentavelmente são aqui e ali esquecidos. Então os intelectuais chamaram Praia de Iracema, depois conheceram a Praia de Iracema. Praia de Iracema era a maior homenagem que se podia fazer a uma praia. Até ganhar o nome definitivo de Praia de Iracema, uma homenagem ao romance de Alencar. Então, veja só, ele convenceu as pessoas a construir aqui. Ele é o criador do bairro de Iracema. Ele é o criador do banho de mar. Esse homem foi muito importante para a história de Fortaleza. Os nomes indígenas foram indicados pelo meu avô, já que a consciência intelectual do Ceará denominou a praia, quer dizer, designou definitivamente com o nome de Praia de Iracema, com a designação de Praia de Iracema. Meu avô então entendeu que todas as ruas deveriam fazer homenagem às diversas tribos e composições indígenas, tanto que as ruas todas da Praia de Iracema têm nome
de índios, quer dizer, tem nomes indígenas, né? Praia, Rua dos Potiguaras, Rua dos Tabajaras, Rua dos Tremembés, Dulce sempre. Havia uma empresa é mais ou menos um tipo de correio, né? De entrega de encomendas e tal, que era da França, né? E tinha agência em Buenos Aires, né? Então eles mandaram um avião aqui para o norte, como eles chamavam, né? Nós chamávamos o Rio de Janeiro de Sul e eles nos chamavam de Norte. Então eles mandaram aqui para o norte um avião para fazer essa verificação, né? Onde seria melhor, de Belém até Natal, né? Então eu não sei se ele desceu em Belém ou em São Luís. Eu sei que eles desceram na praia de Iracema, aqui, e foram recebidos pelo representante, não sei se era cônsul da França, né? Da família Boris, né? Esses foram recebidos e partiram, depois foram embora. Nessa empresa trabalhava o autor do Pequeno Príncipe, o Exupéry, né? Por causa disso, surgiu o boato de que o Exupéry esteve em Fortaleza. Nunca teve. Então assim, esses boatos, né? Surgem os boatos. Então é mais um boato. O Exupéry nunca esteve aqui em Fortaleza. Lá na parte já quase do outro lado. Tinha uma piscina, originária piscina, depois transformada num lago para os patos. Meu avô criava patos, pavões, ele era louco por aves. Meu avô era um homem que, talvez até pela origem dele, ele era um homem muito ligado à natureza, era um naturalista puro e, acima de tudo, um verdadeiro gigante, tanto para o trabalho, aliás, característica que ele transmitiu para todos os filhos e filhas, com um talento absoluto de buscar fórmulas de sobrevivência digna. Acabou se transformando num dos homens prósperos do Ceará. Então, rico, próspero, bastante próspero. Eu tenho a impressão que os bangalô dessa região, da Praia de Iracema, foi resquício desse bairro dos pescadores, porque as casas dos pescadores gradativamente foram evoluindo, passou a ser de taipa, né? Uma cobertura melhor e tal e coisa, e foram surgindo outras casas melhores. Então a especulação, né? Fez vilas de casa. Aqui vizinho do Estoril tinha uma vila de casas todas iguais, né? Que deveriam ser todas de um só dono, né? O meu avô tinha uma visão panorâmica das coisas, né? Como eu disse, ele nesses terrenos, nessa parte do terreno em frente à casa dele, ele construiu inúmeras casas para alugar, com o intuito de obter um resultado, não é? Mas principalmente de ter vizinho. Eu precisava de pessoas. Era mais vizinho do que renda, exatamente. Começaram a surgir os bairros. Os 3 bairros iniciais foram Jacarecanga, Gentilândia e Praia de Iracema. A família Filomeno Gomes criou o bairro Jacarecanga, a família Frota Gentil então criou a Gentilândia e o José Magalhães Porto criou a Praia de Iracema. Esses foram os 3 bairros que mudaram a acomodação espacial da cidade. Fortaleza começou a criar bairros a partir daí. O resto eram os casebres, que eles chamavam de areal, as areias, né? Que é o subúrbio distante, casas muito longe uma das outras e coisa e tal, como se fosse um sertão, né? Então, agora esses 3 bairros dão início à expansão de Fortaleza e à transformação espacial da cidade. Então, a Praia de Iracema foi importantíssima nesse sentido de possibilitar que houvesse a constituição de bairros aqui, né, e do banho de mar.
A edificação que fica do lado direito, da frente da casa, era o local, era a parte que era ocupada pelos filhos homens. As mulheres ficavam na parte do primeiro andar, aqui até. E o meu avô e a minha avó residiam no último andar. Quando a igreja de São Pedro foi erigida, né, começaram a surgir tanto ruas como casas em seu redor. E surgiu uma avenida, por ser uma rua mais larga que é demais, que ganhou o nome de Avenida Beira-Mar, que era aquele quarteirão que fica hoje entre a igreja e a Iracema Guardiã. Então aquele quarteirão era a Avenida Beira-Mar de Fortaleza, né? Eu me lembro que quando reclamavam porque as mulheres subirem o morro para poder assistir missa lá em cima no seminário, igreja do seminário, o vovô, juntamente com os gentis, resolveram construir uma igrejinha chamada Igrejinha de São Pedro. Tanto é que essa igrejinha, eu me lembro que quando eu ia à missa lá, as duas primeiras filas do lado esquerdo era do vovô. Então ali em frente foram construídas casas diversas que serviam de veraneio. A pessoa morava em Fortaleza e vinha passar as férias ali em frente à Praia de Iracema. Eu me lembro bem que até pessoas de fora moraram aqui. A cantora Carmen Costa, que fez bastante sucesso na década de 40, morou em uma dessas casas. E me disseram, eu não sou testemunha, que o Emílio Inco também morou em outra dessas casas. Na verdade, a igreja, a capela de São Pedro, que era a capela original, Era a capela. foi construída com recursos havidos do meu avô E do gentis. né, e do Carlos Gereissati. Carlos Gereissati. Por que botaram os gentis? Não é, os gentis entraram posteriormente. Tanto que agora, na reconstrução, o filho do notável senador Carlos Gereissati, a quem o Ceará deve muito, muito e muito mesmo, entende? Os filhos o filho do Carlos Gereissati, o Carlos Francisco, mandou recompor toda a igreja e foi lá o nome de todas as famílias que haviam contribuído para que a igreja originariamente ocorresse. Tinha inclusive um órgão aí, que era quem tocava o órgão era a tia Anunciada. A tia Dadá era. As firmas exportadoras, importadoras que existiam, né, que eram localizadas aqui em torno da Praia de Iracema e perto da ponte, porque exatamente a ponte era o porto, né, de Fortaleza, porto altamente precário, né, mas então essas firmas. E o interesse na Rosbach Company é muito por conta do bode ioiô, já que ela foi que adquiriu o bode ioiô, né, e o bode ioiô no meu trabalho é um destaque dos tipos populares que existiam em Fortaleza. O bode ioiô é um personagem, primeiro surreal, né, original, diferente da história de Fortaleza. As lendas fazem parte da história das cidades. A nossa melhor lenda, eu acho que é a lenda do bode ioiô. O bode ioiô existiu, de fato. O bode ioiô acontece a partir da seca do 15, chamada, aquela que inspirou o romance de Raquel de Queiroz. A seca do 15 foi marcante, foi um fato, um acontecimento icônico para a cidade. Não que ela tenha sido mais grave, né, ou tenha sido mais devastadora do que outras, como a seca dos 37, 1877, 1879, né, que dizimou cerca de 100 mil retirantes que vieram para Fortaleza, mas ela se tornou famosa muito por conta do livro da Raquel de Queiroz,
né? Mas também pelo fato de que, pela primeira vez, uma seca desencadeou a construção de um campo de concentração aqui em Fortaleza, né? Então, se nas outras secas os retirantes eram colocados em abarracamentos na periferia da cidade, né? Vários abarracamentos, para contê-los e evitar que eles circulassem pelo centro da cidade e transmitissem, né, a doença, a varíola, outra epidemia para as elites, porque as elites moravam, né, no centro da cidade. Acontece que os abarracamentos não eram cercados, então a possibilidade de um ou outro retirante sair de lá e vir para o centro de Fortaleza era muito forte, né, era muito possível. Então, teve-se essa ideia na seca de 1915, de construir um campo de concentração. E onde é que ele se localizava? Ali no Otávio Bonfim, à época chamada de Alagadiço, porque ali tinha uma estação de trem. Então os retirantes vinham de trem e assim que chegavam, né, ali na estação, eles já eram recolhidos e colocados no campo de concentração. O campo de concentração era cercado, de arame farpado, era policiado, então os retirantes eram colocados ali, não podiam sair. E ali eles recebiam, né, a assistência, né, os alimentos, etc. O Rodolfo Teófilo, né, realmente muito crítico dessas aberrações, dessas medidas extremadas, chamou o campo de Curral dos Bárbaros, né, porque parecia realmente o curral, já que era cercado de arame farpado. Essa ideia foi retomada na seca seguinte, em 1932, agora com campos no interior, certo? Acho que uns 7 ou 6 campos, e um em Fortaleza. Quer dizer, para evitar exatamente que os retirantes chegassem a Fortaleza. Mas mesmo aqueles que conseguiam chegar em Fortaleza, tinham um campo de concentração esperando por eles. Então, um campo de concentração antes dos, né, célebres e terríveis campos de concentrações nazistas. A Praça do Ferreira já era um lugar de reunião dos boêmios, dos desocupados, dos que tinham tempo para o converscote e tudo mais, né? E o que se sabe, a crônica antiga diz que em 1915 a população de Fortaleza aumentou drasticamente por causa do êxodo rural provocado pela seca, uma seca feroz, né? Então houve um grande deslocamento do interior para Fortaleza, um grande êxodo rural. E então é flagrado a seguinte cena. Estavam um grupo de boêmios e pessoas da cidade conversando na Praça do Ferreira, isto por volta das 4 horas da tarde, no começo do ano de 1915, plena seca. Já tinha decorrido o dia de São José, não tinha vindo chuva nenhuma, estavam, portanto, de abril para maio, e a seca, então, estava estabelecida. Nisto, um grupo de flagelados adentra a praça, conduzindo um bote. A ideia, naturalmente, era clara. Eles iriam vender o bote para comprar víveres, para comprar arroz, para comprar feijão, para comprar o sustento. O bode ioiô veio, entende, como um acompanhante, uma companhia de um casal de sertanejos que foram trazidos para a capital por força da grande seca. Seca, exatamente. Então era um casal com 2 filhinhos e o bode. E o José Magalhães Porto, por sinal, estava nesta tarde na praça. Viu o bode vistoso, pelo bonito, ele disse: esse bode dá uma boa pele, bem curtida e coisa e tal, tem futuro. E ele se interessou de comprar o bode. Ele compra o bode. Mas continuava com o converscote ali e segurou o bode, mandou amarrar o bode por ali. Chegaram em Rosbar, que era uma empresa faustosa, para vender o couro do bode. Eles queriam vender o couro do bode para mitigar a fome. Meu avô arranjou um trabalho para o cidadão, para o pai de família, e comprou o bode. E o bode integrou-se ao grupo, né? À medida que
a bebida foi fazendo o seu efeito etílico, os bêbados, os boêmios, começaram a tentar interagir com o bode. Era um personagem que chegava ali, bebo vê tudo, tem bebo que vê 3, 4 coisas no mesmo lugar. Então viram aquele bode e disse, interessante, alguns deles murmuravam, esse bode tem um certo olhar esquisito, né? Esse bode olha pra gente assim, parece gente. Bom, esses encontros que ocorriam desde 1897, portanto fazia 18 anos que esse tipo de encontro ocorria por aquele tempo, né? Porque era para comemorar, ou para relembrar, ou para fazer lastimação da morte de um boêmio famoso em Fortaleza, chamado Paulo Laranjeira. Paulo Laranjeira. Esse Paulo Laranjeira tinha sido uma figura marcante na cidade. Era um engenheiro, ficava novo, de 29 anos, morreu com 29 anos de idade. Ele era um grande seresteiro. Tocava violão, mas sobretudo cantava muito bem. E era compositor. Ele fazia valsa. Naquele tempo as músicas eram valsa, mazurcas, polcas. Eram as músicas da época, né? Sobretudo a valsa. Dolentes, românticas, né? E o Paulo Laranjeira, retornando à história para poder chegar à fusão da sua história com a história do Bode Oiô. Este episódio de 1915, vamos congelá-lo, porque a gente vai já precisar dele. Regressemos 18 anos, 1897. Boêmio e seresteiro Paulo Laranjeira se apaixonou por uma moça da família Pompeu. Mas a moça não se apaixonou por ele. Não houve reciprocidade. Talvez por proibição da família, porque o Paulo Laranjeira não tinha boa fama. Era um boêmio, dissoluto, virava as noites nas serenatas e coisa e tal. Não era, digamos, um bom partido. Não era aquilo que um sogro queria como genro, né? Por isso, o Paulo Laranjeira, no assédio à mulher dos seus suspiros, como se dizia, da sua predileção, começou a fazer serestas ao pé do sobrado da família Pompeu, que ficava na Rua do Trilho, hoje Rua Tristão Gonçalves, né? Então, ele, toda semana, 2 ou 3 vezes, ia lá com seus amigos e da calçada cantava, mas a moça nunca saía do sobrado, né? Ele foi se amargurando com isso, até que perdeu o senso e o controle. Então ele produziu uma música, uma valsa, chamada Teu Desprezo. A gente, observando hoje os versos dessa composição, a gente vê que eram versos melosos, ligeiramente medíocres. Não eram coisas, digamos assim, de dizer, não, isso aqui é uma bela poesia. Não, não era, mas cumpria as intenções do seu autor. Era um poema de lastimação. Ele reclamava da sorte e do fato de ser desprezado por ela. E para mexer nos seus remorsos, ele dizia nos seus versos que quando ele morresse, quando enfim tombasse, que ela fosse ao cemitério, haveria de, ao passar pela sua campa, pela sua sepultura, se arrepender do que fez com ele, que tinha desprezado, que tinha esnobado o seu amor, né? A valsa era nesse sentido. Me arrasta lentamente, para a campa solitária vou partir. A morte será minha vingança, para que existe hoje várias tentativas de recuperação dessa valsa, porque foi recuperado a partitura da valsa e os versos da valsa, né? Pois bem, um dia
Paulo Laranjeira resolveu tomar a grande decisão. Iria se matar. Mas ele não contou nada aos seus amigos sobre isso. Ele foi ao Café Java e falou com Mané Coco, o dono do Café Java. Mané Coco, eu preciso de uma caixa de champanhe. Eu preciso de 12 garrafas de champanhe. O Mané Coco disse, eu não tenho essa quantidade. Talvez 1 ou 2. Ele disse, não, eu quero 12 garrafas. Ele disse, então eu tenho que pedir de Recife. Você vai ter que esperar porque tem que, né? E o navio tem que chegar lá e voltar e correr e tal, então leva tempo. Ele disse, eu espero. E adiou o seu sacrifício, a autoimolação, né? Quando chegou o champanhe, ele acondicionou aquilo, não tinha geladeira, acondicionou em serragem com água e tudo mais, aquela coisa, para tirar a murrinha, como se dizia, né? Para ficar mais fresca, né? Então, ele convidou os amigos e nesta noite carregaram um piano. Você imagina a dificuldade de se carregar um piano numa padiola, um grupo de homens fortes, né? Carregando aquele piano até o sobrado da moça da família Pompeu. E lá ele cantou a valsa Teu Desprezo, e chorou amargurado. E serviu o champanhe, abriu o champanhe para aqueles amigos todos, né? E se banharam de champanhe, porque sobrou. E então, inopinadamente, surpreendendo seus amigos, ele puxou o revólver e deu um tiro no ouvido. Paulo Laranjeira tombou ali, tinha morrido de paixão. Uma campa bem triste lá verás. Não perturbes, ó mulher, por piedade. Bom, decorreram 18 anos até a chegada do bode Oiô. E nesta tarde, naquela tarde, estavam os boêmios mais uma vez relembrando a morte de Paulo Laranjeira. E todas aquelas reuniões terminavam no começo da noite com o cântico da valsa Teu Desprezo. Era o culminar daquela tipo de reunião de relembranças do grande Paulo Laranjeira. Pois bem, estava ali um bode Oiô já bastante entrosado, o pessoal já bêbado, aquela patota toda embriagada, quando alguém resolveu cantar Teu Desprezo ao som dos violões. Na hora que começaram a música, o bode surpreendentemente se tacou no chão, se batendo, se debatendo, como se fosse um epilético. Aí o pessoal fala, mas nós matamos o bode. Nós demos cerveja ao bode, demos bebida ao bode, e agora o bode está morrendo aí. E o bode estribuchando no chão, e aí eles pararam a música e o bode parou de se mexer e foi ressuscitando, se recuperando. Ficou normal. Aí disse, estranho, né? Esse bode estava morrendo e agora está bonzinho de novo. Deram mais cachaça ao bode, deram mais cerveja ao bode. E o bode normal, né? Botaram um charuto na boca do bode. Tudo bem, o bode era aquele velho companheiro de antes. Então começaram a cantar de novo a música. E quando começaram a cantar a música, o bode se lançou por terra, estribuchando, morrendo, apoplético, né? Eles suspenderam a música de novo e o bode se recuperou. Ele disse, epa, aqui tem coisa. Olharam o bode, sério, esse bode é o Paulo. O Paulo voltou. Ah, pronto, os bêbados se cercaram o bode, abraçavam o bode, cheiravam o bode. Paulo, você voltou. Em lágrimas, eles faziam a comemoração da ressurreição de Paulo Laranjeira, que voltava agora 18 anos depois da sua morte, encarnado no bode. Daí disseram logo pro José Magalhães, esse bode não pode ser morto. Esse bode é um Paulo, isso é uma pessoa. O que? É uma pessoa. Esse é o Paulo. E todo mundo ficou convencido. Uns mais, outros menos, outros de jeito nenhum, mas
aceitaram. Ele então tinha na rua Potiguaras, hoje rua Potiguaras, a parte de trás, moravam os moradores dele, que cuidavam dessas casas, dos tanques, dos animais, e a esposa deles, que é a dona Júlia, passou a ser a babá do bode. Meu avô levava na brincadeira, a ser a babá do bode. E eu, dona Júlia, eu convivi muito, porque a dona Júlia morreu há uns 6 anos atrás, 6 anos atrás, mas com ela eu convivi. E ouvi dela dizer, olha, foi o cuidado, foi a babá que mais trabalhou no mundo, fui eu. Porque o bode de manhã não tinha quem segurasse, ele fugia. O bode torna-se o mascote da cidade. Foi chamado Oiô porque ele ia de lá e vinha para a Praia de Iracema, para a sede da companhia, e ele era respeitado. O bode era o mascote da cidade. As crianças afagavam o bode, as pessoas botavam fitas no pescoço do bode. Porque o bode era um demônio, ele de manhã saía e não tinha quem segurasse. Ele quebrava a corda e ia embora. Ia para a Praça de Ferreira. O bode estava viciado em cachaça, em bebida. O bode era um personagem. O bode chegava na Praça do Ferreira, ninguém mexia com o bode, a não ser para aclamá-lo. O bode assistia peças no Teatro José de Alencar. Como é que um bode entrava no teatro? Eles deixavam. E o bode se postava no meio das fileiras ali, reverente, assistindo o teatro. O bode olhou, parecia gente mesmo, viu? Os boêmios que ficavam no café do Manuel Coco, na Praia do Ferreira, se reuniam e o bode encostava ali, eles davam bebida ao bode. O bode se viciou, todo dia ia tomar uma cachaça, depois dormia. Quando acordava, corria para cá para dormir com a dona Júlia, né? Houve inclusive uma história, né, verdadeira, contada pelos intelectuais boêmios da época, que dizem que certa vez um deles reapareceu na figura do bode Oiô. Parecia gente. E o bode ele tinha um comportamento muito humano, porque ele ficava na roda dos amigos ali, na Praça da Ferreira, e quando alguém contava uma anedota sem graça, ele dava uma amarrada ao cara que se mancasse. Então, veja só. Houve um episódio em 1921, quando da inauguração do Cine Moderno, a fita da inauguração e os discursos prolongados, enfadonhos, não terminava nunca, o bode Oiô foi lá e comeu a fita da inauguração. Certo? Olha, a última aparição do bode de maneira pública e que foi registrado na crônica antiga foi em 1930, quando os aliancistas partidários de Getúlio Vargas venceram a Revolução de 30. O governador da época era Matos Peixoto, estava no Palácio da Luz, hoje sede da Academia Celeste de Letras, quando houve a passeata para depor o governador Matos Peixoto. E quem estava à frente da passeata? O bode Oiô. O bode Oiô, já envelhecido, mas marchou garbosamente na frente da passeata, que foi depor o governador Matos Peixoto. Isso era em 1930 e o bode morreria em 1931. Então esse bode Oiô ficou, quer dizer, foi criado pelo vovô até quando morreu de morte morrida. Não foi nem da cachaça, a cachaça parece que dava vigor ao bode. Ele se alimentava de manhã, só se alimentava de manhã. De tarde, de meio-dia em diante, era a bebida que desce, ele tomava. Aí o bode morreu e hoje está no Museu Histórico do Ceará, aliás, com uma perversidade que fizeram, cortaram o rabo do bode. E hoje você tem o rabo do bode emendado com um pedaço, mas ele está lá. Então tomaram a decisão de empalhar o bode. O bode hoje está no Museu do Ceará, na Sala do Ceará Moleque. É o item mais frequentado, mais visitado do Museu do Ceará. Muita gente acha estranho que um bode normal, aparentemente um bode como igual a todos os bodes, esteja lá num estrado de madeira, empalhado garbosamente, como um cidadão,
e cheio de histórias por trás dele. Ficou uma expressão oriunda da proibição que o Dom Manuel da Silva Gomes e o seu secretário, o Padre Quinderé, eles vieram à praça quando notou que a veneração ao bode estava crescendo e que o bode ia virar um segundo boi santo do Beato Zé Lourenço. No Juazeiro estava graçando, né, por essa época, a adoração a um boi chamado Boi Santo do Beato Zé Lourenço, que tiravam pelos do bode, do touro, do boi, e até as dejeções do Boi Santo em Juazeiro eram aparadas para fazer meizinha, para fazer chá, para não sei mais o que, misturava com cidreira, não sei mais o que, as fezes do Boi Santo lá do Juazeiro. E o Monsenhor Quinderé, o Padre Quinderé e o Dom Manuel da Silva Gomes temeram que fosse ocorrer a mesma coisa com o bode ioiô. Daí proibiu terminantemente de que se praticasse esse tipo de veneração ao bode. Foi proibido pela imprensa qualquer manifestação ou insinuação que o bode era a reencarnação do seresteiro Paulo Laranjeira. Mas por isso, as pessoas chegavam perto do bode, olhavam assim para ele e diziam assim: eu te conheço, Laranjeira. Os nossos avós e bisavós continuaram dizendo isso. Eu me lembro da minha mãe, né, dizendo isso. Quando a gente queria dissimular uma história, negaciar ou mentir, a minha mãe dizia: eu te conheço, Laranjeira. Tá entendendo? Então, quer dizer, essa identificação silenciosa, não proclamada por proibição, de que o mito se confirmava. O bode ioiô seria a encarnação do Paulo Laranjeira. E o bode ioiô era de propriedade de José Magalhães Porto, fundador da Praia de Jaci. Na sua figura, e diga-se de passagem, o bode ioiô teve tanta importância no Ceará que ele elegeu deputado. Foi prefeito, não foi? Não. Foi vereador. Vereador, é. Foi. Olha, essa é uma lenda recente e uma história, uma mentira recentemente inventada. Essa história, ela aparece por volta de há uns 10 anos, há cerca de 10 anos. Essa história não existiu. Nunca foi eleito vereador o bode ioiô, porra nenhuma. Eu até vou verificar se no ano de 1922 teve eleições. Tenho a impressão que não. Primeiro porque a eleição naquele tempo era complicada, né? Era feita às vistas, né? Depois de 1930 é que a eleição passou a ser secreta. E para se eleger um animal vereador teria que ser uma eleição secreta, né? Mas isso foi invenção. Botaram isso porque elegeram um macaco, um gorila supostamente do Rio de Janeiro e o elefante de São Paulo. Daí resolveram pegar o bode e inventar essa eleição. Essa eleição nunca houve. Essa parte aí de toda essa história é mentira. Bode ioiô nunca foi vereador de Fortaleza, nunca foi votado para vereador de Fortaleza. Isso é uma mentira. A Vila Morena, como casa do construtor, né? Da família Porto, né? Funcionou por vários anos, talvez dos anos 20 até perto dos anos 40, né? Como casa residencial. Para lhe dizer por que o vovô fez uma casa ali, poxa, se ele tinha essa casa aqui, por que ela fez aquela casa ali? Porque ele sofreu um acidente, eu não sei se foi a bacia ou se foi o fêmur que ele foi na a cabeça do fêmur. É? Mas o tempo passa, as coisas mudam e talvez eles tenham preferido morar no outro canto, sair da... As cabeças do fêmur, ele era ao lado de ser um homem, como disse, de temperamento forte, decidido. Exato. Ele era muito teimoso.
Era teimoso. E existia nessa casa uma piscina, piscina que ele, na verdade, que ele não utilizava, que os filhos não utilizavam, ele utilizava com os gansos. Entendeu? E um dia foram lavar a piscina, ele disse, eu vou entrar. Pronto, foi isso aí, eu vou não sabia entrar. dessa. O caseiro disse, não entre, Coronel Zé Porto, como ele chamava, não entre porque o senhor vai cair, está com muito lodo. Ele disse, não, eu vou. Foi. Caiu a primeira vez, quebrou o fêmur do lado direito. Tentou se levantar, quebrou o fêmur do lado esquerdo. Não podia subir as escadas caracol mais, porque o quarto dele era lá em cima. Então ele teve que construir aquela casa, por isso que ele depois alugou isso aqui aos americanos. A escolha da Vila Morena para instalar o uso provavelmente tenha sido pela condição da Praia de Iracema como o balneário mais próximo e mais preparado urbanisticamente para esse tipo de atividade. Não tinha em Fortaleza, assim, além da Praia de Iracema, outro local. O Jacarecanga era mais distante, não tinha esses recursos todos. E a Praia de Iracema era mais próxima da região portuária, tinha energia elétrica, ruas calçamentadas, linha de bonde. E para atender esses objetivos que os americanos pretendiam, uma coisa não tão distante e com recursos consideráveis, cairia muito bem essa escolha, né, de adotar a Vila Morena como a instalação, como local para a instalação do uso. Já na década, durante a Guerra Mundial, em 1944, a casa foi alugada para o United States Organization, USO, que instalou nela o local onde ficariam os americanos. Veio a guerra e a atividade dele era de exportação de couro. Os navios não vinham mais buscar os couros, então ele passou uma dificuldade muito grande. Isso. Né? E construiu a casa lá, que depois foi sede do América, Clube da América, América Futebol Clube. Hoje pirata. Ele passou então a residir lá, entende? Essa casa aqui, então, ele alugou aos pracinhas dos Estados Unidos na época da guerra. É preciso falar primeiro de como e por que os usos foram criados, né? O United Service Organization. Em 1940, o presidente Roosevelt lançou um desafio e 6 entidades assistenciais americanas se uniram e criaram o uso. Era uma organização paragovernamental no início e o objetivo era prover lazer, divertimento, atrações aos militares americanos em qualquer teatro de operação de guerra no mundo. Tanto servia de lugar de escritório, como servia também para o clube diversional. Então, durante o dia, os oficiais ficavam nos fundos que dava para a praia, né? Em espreguiçadeiras, deitados ali, tomando banho de sol, né? Como qualquer acontecimento oficial acontecia nessa casa. As tropas americanas sediadas em Fortaleza recebem o reforço de 200 marines da Força Naval Americana. A Fortaleza era uma cidade com hábitos provincianos, uma forte influência afrancesada, europeia, e a chegada dos americanos incrementou ainda mais alguns costumes que aos poucos vinham sendo trazidos para o Brasil e para o Ceará também, né? Através do cinema, da música. Isso influenciou, assim, de certa forma, alguns comportamentos da sociedade. A chegada dos americanos aqui acentuou mais ainda, né? No vestir, nas bebidas, nas maneiras, algumas maneiras de falar, a adaptação de expressões em inglês para expressões
em português, né? Como, por exemplo, Pretty and Cute, she is pretty and cute, ela é bonita e simpática, né? Então virou o Spilcut, que é bastante... Até hoje se usa essa expressão, né? A casa era usada por eles, pelos americanos, como local de lazer, inclusive porque eles recebiam muitos artistas dos Estados Unidos que vinham aqui a Fortaleza para divertir os americanos que estavam prestando serviço aqui na cidade. Então criou-se em 40 e o governo americano encampou a ideia, considerou isso um verdadeiro sucesso. Aqui no Brasil, os usos começaram a operar no Rio de Janeiro, através da Cantina do Marinheiro Americano. Depois mudaram os nomes e à medida que as bases aéreas foram sendo construídas no norte e nordeste do Brasil, os usos foram sendo implantados. Então eles promoviam festas aqui e aqui teve diversos artistas norte-americanos e promoviam vários tipos de festas. Antes da inauguração do uso aqui na Vila Morena, os americanos tinham feito contato com a família Magalhães Porto e alugaram o imóvel e construíram um pequeno anexo que existe até hoje aqui na edificação. E eles prepararam tudo para a inauguração em outubro de 1943, quando começaram oficialmente as atividades do uso em Fortaleza. Provavelmente essa data tenha sido escolhida em virtude do início de uma grande operação aérea que passaria por Fortaleza, levando aviões bombardeiros americanos dos Estados Unidos para a Europa. Entre uma festa dessa e outra, havia outras festas mesmo, locais, né, que os próprios americanos promoviam. E nessas festas a vizinhança aproveitava, né, para frequentar, já que eles só tinham homem, né, só tinha soldado. Então a vizinhança feminina se aproximou aqui e frequentava e participava dessas festas. Na Vila Morena, o uso aqui tinha uma programação variada. Às vezes vinham artistas estrangeiros, mais conhecido evento aqui com artista estrangeiro foi da atriz e cantora Ilona Massey, em 1944. A Ilona Massey, ela veio num tour, vamos dizer assim, promovido pelo uso, que se chamava Camp Show. Eram atrações nos quartéis, nas bases, aonde houvesse uma organização militar americana. E ela veio para cá, para Fortaleza, fez apresentações não só aqui no uso, na Praia de Iracema, mas também no Teatro Zé de Alencar, na base aérea do Cocorote, enfim, foi uma programação bastante extensa. Havia também as sessões, vamos dizer assim, ordinárias de divertimento, aqui com bandas locais, né? A orquestra do professor Santana, que se apresentava aqui. Os frequentadores aqui eram os militares americanos e seus convidados. Não era um clube aberto, era um clube praticamente privê. Só tinha acesso ao clube para usufruir das apresentações daquelas pessoas que eram convidadas pelos americanos. Os americanos tinham a bebida deles, que era a Coca-Cola. Mas aqui o fortalezense não conhecia a bebida. Então passou a conhecer através dos americanos, né? E não tornou-se comum não. Quando os americanos foram embora depois da guerra, ainda demorou para chegar aqui a Coca-Cola. De forma que era uma bebida exclusiva do americano. Quando eu estava pesquisando para fazer o meu livro, e eu procurava algumas testemunhas, que eram pouquíssimas, que ainda estavam vivas, né? O lugar comum da pesquisa era a base do PC e as Coca-Colas. Eu já tinha ouvido falar das Coca-Colas, né? Que eram as moças que namoravam com os americanos e tal. Inclusive, meu pai tinha uma tia que era Coca-Cola. E por ser uma bebida exclusiva do americano, os fortalezenses, talvez os mais enciumados, né,
Colocaram o nome nas moças que namoraram com os americanos de Coca-Cola. Né? Coca-Cola, comida de americano! Coca-Cola é, mãe! Vai ver, nem moça é mais! Ai, toma sua aliança, seu baixinho de merda! Baixote! Batoré! Mas eu só vim saber disso recentemente, parece que era um segredo de família. E o que acontece? As meninas, as moças apelidadas de Coca-Cola, eram moças de uma boa posição social, uma boa posição econômica e que eram convidadas para fazer parte. Claro, todo mundo queria vir, até os homens queriam vir às festas no uso, mas eram vedados pela organização. Eles não aceitavam que a rapaziada viesse, só as meninas, claro, né, para poder florear esse jardim de entretenimentos, né? United States of America, papai. Isso é coisa de moça criada sem mãe, só com a vista do pai. Quero ver quando a guerra acabar, como é que vai ser. Moça que não se der o respeito, não casa. Vira Coca-Cola. E as Coca-Cola vão se dar muito mal. Então o apelido pejorativo pegou, né? E as meninas foram chamadas de Coca-Cola. Elas naturalmente não gostavam do apelido, né? Mas pegaram o apelido de qualquer maneira. E nos carnavais subsequentes, né, surgiu um bloco, né, onde apareciam vários homens, era todo formado de homens. Apareciam vários homens imitando barrigas grandes, né, mulheres grávidas, né, cordão das Coca-Colas. Né. Aí, no início, o nome do bloco era o cordão das Coca-Colas. E as meninas tinham essa curiosidade. Certamente deve ter havido alguns namoros, né? Isso aí é natural. E causava muita inveja à rapaziada, porque eles não podiam usufruir desses locais, não poderiam usufruir dos shows, né, do divertimento, certamente da bebida, de graça. E a minha avó, que era de um catolicismo absoluto, minha avó era uma freira casada. Né? Então ela não admitiu mais o regresso para casa. Por quê? Porque os americanos aqui faziam festas, recebiam as moças, distribuíam Coca-Cola. Você imagina como é a coisa. Hoje se distribui tudo que é mais violento e desgraçado, é Coca-Cola. E as mocinhas passaram a ser conhecidas como Coca-Cola. As pobres das moças vinham atrás de casamento. E acabaram, e a expressão Coca-Cola passou a ser uma sublinguagem pejorativa. Então daí surgiu o apelido Coca-Cola. Agora, se é justo ou não, fica difícil dizer, porque depende muito dos contrariados, né? Assim, os contrariados acham que é justo, né? Mas outros acham que não, é uma coisa natural. O muro era dessa alturazinha aí, aqui de lado, que limitava a casa de lá com a casa que é alugada aos americanos. E eu tinha mais ou menos uns 3, 4 anos de idade, vinha até aqui essa ponta do muro e pedia aos americanos aqueles chicletes em lâmina, que não existia. Aí eu conseguia. E mesmo que depois eu chegasse em casa e recebesse um carão porque estava pedindo ao americano a chiclete. Vir servir no exterior, aqui em Fortaleza, com praias maravilhosas, com esse clima maravilhoso, deveria ser uma delícia tropical para os militares americanos. Então vir aqui para o uso, tomar aqui, acho que não tinha piscina, era só, a piscina era o mar, a piscina natural, tomar um banho de sol, com o seu drink, o seu coquetel, o pessoal avançava um pouco e tal. E assim, com relação a isso, de fatos pitorescos, coisas menores eu nunca ouvi falar, não conheço. E o que eu sei é um registro que foi feito pelo Hélio Guedes, que foi o chefe da Mansão dos Inocentes aqui, que ele relatou que o cunhado dele, o general Góes,
era o chefe de polícia e um belo dia recebeu uma denúncia na chefatura de polícia que os americanos estavam tomando banho nu na praia de Iracema. E aquilo foi assim, um impacto muito grande, uma falta de respeito. Como é que se admite um negócio desse? E a ordem que foi dada foi mandar a polícia especial, e reprimir com energia. E parece que aconteceu mesmo, né? Popularmente dizendo, o pau cantou. Os americanos também reagiram, né? Houve feridos e tal, e o pessoal foi preso. Uns foram para o hospital, outros ficaram na cadeia, e o comandante da base aérea foi até o chefe de polícia reclamar, falando em francês, né? E o coronel, um homem preparado, também recebeu e respondeu em francês. E passou uma descompostura e tal, e o pessoal ainda dormiu uma noite na cadeia, levaram as fardas para o pessoal vestir e depois foram liberados. Então esse foi o fato mais pitoresco, e bota pitoresco isso com relação aqui ao uso na praia de Iracema. É como as festas que teve tipo, aqui na Vila Morena, no tempo dos americanos. Glenn Miller esteve aqui, nunca teve. Glenn Miller nunca esteve aqui. Então, em 1949, chegou o material e fizeram a linha de trem pela beira da praia, indo até o Mucuripe. E todo esse material que ia chegando ia sendo armazenado na praia do Mucuripe, e o mar ia sendo empurrado para a construção do novo porto, né? Quanto mais você empurra o mar lá, ele entra em outro canto. E devido ao vento, ele veio para o lado de cá. E foi isso que causou a entrada do mar na praia de Iracema, né? Isso começou em 1949 e foi até perto de 1954, quando começaram a botar as pedras, né, em beira da praia, para evitar o avanço maior do mar. Mas derrubou muitas casas. Derrubou um quarteirão de casa, a parte diferente. Existia, por exemplo, o restaurante do Ramon, ele tinha frente para a rua de cá, parece que é Cariús, e a parte de trás foi destruída, né? Então, vários estabelecimentos. A Vila Morena escapou porque ela é recuada do mar, em relação às outras casas. Mas as que ficaram do lado de lá e as que ficaram do lado de cá, todas sofreram a ação do mar. Mas também tinha a característica do porto. Aí chamaram uns técnicos da Europa para fazer um estudo do porto. Descobriram essa corrente, chamada corrente Capricórnio. Segue direto e outra entrava aqui. Ele pegou, tinha área, comprou uns 10 hectares daqui para lá. E esses 10 hectares ele depois cedeu, ele deu para o governo federal e o governo municipal estadual para poder fazer movimentação dos trens e pedras, para poder jogar as pedras aqui na frente. Inspirado na destruição de 1953, é que o Luiz Assunção fez a música Adeus Praia de Iracema. Primeiramente, o compositor cearense radicado no Rio de Janeiro, Humberto Teixeira, fez uma música chamada Vou pro Ceará. Eu vou pro Ceará, eu vou. Aí falava que o mar estava destruindo as casas e o povo estava chorando, ele ia vir aqui chorar também, essa coisa toda. Foi a primeira música. Eu vou pro Ceará, eu vou, meu bem. Meu povo tá chorando, vou lá chorar também. Eu vou ver o mar, dizer para o mar que a respeite ao menos a casa do meu bem. Responde verde mar, porque tu te zangou, matando num abraço quem tanto te beijou. A praia de Iracema foi sempre o teu amor.
Mas o sucesso absoluto surgiu no Carnaval de 54, quando a música da autoria de Luiz Assunção, letra e música, Adeus Praia de Iracema, chegou aos rádios, né, de Fortaleza, principalmente na Ceará Rádio Clube, né? Eu ouvi do próprio Luiz Assunção, né, que fez a música Só o Nome Ficou. Adeus Praia de Iracema, bastante conhecida na época. O Luiz Assunção também frequentava a casa do Cristiano Câmara. O Luiz Assunção era um carnavalesco, né? Essa ressaca deverá ter ocorrido por força da construção do porto. Avançaram bastante ali no Titanzinho e o mar descontou aqui. E descontou também mais adiante, lá pelo Icaraí para lá. Então, no bazar de música do carnavalesco do ano de 1954, extrapolou. Então, era a música mais solicitada que existia, independente das outras músicas nacionais, que sempre faziam sucesso aqui. A música aqui, que fez mais sucesso no ano de 1954, no Carnaval, foi Adeus Praia de Iracema, Praia dos Amores que o mar carregou. Só o nome ficou. Adeus Praia de Iracema, Praia dos Amores que o mar carregou. Adeus, adeus. Não, os observadores, né, é que viram, né, nessa casa a possibilidade de ser um local de encontro, né? Já que era um lugar bem localizado. Eu comecei a frequentar aqui o Estoril no final dos anos 60, do século XX. Ou 68 ou 69. Quem me trouxe foi Cristiano Câmara. Na época existia, quando nos reunimos na casa dele, uma coisa que chamavam de Clube dos Amigos do Tango. E dele participavam o Zé Auris Barreira, o Zé Ari Cisne, o Zé Ferino, irmão do Zé Auris, e outras pessoas, inclusive eu. E vínhamos ao Estoril ouvir tangos do Carlos Gardel. Na época o Cristiano tinha um gravador Akai, grande, de rolo, que colocava numa mesa ali perto do muro, que dá para a piscininha, a antiga piscininha. E tinha um coqueiro ali, no qual se instalaram uma tomada. E o Cristiano ligava o computador da esta tomada e ouvíamos os tangos, geralmente dia de sábado à tarde ou domingo à tarde. Isso no finalzinho dos anos 60. Então colocaram esse nome de Estoril, talvez copiado lá de Portugal já, né? E como apareceu o Estoril. O reflexo disso em relação à cidade de Fortaleza foi muito pouco na época, porque instalou-se o Estoril, não teve na época importância nenhuma, né? Mas aos poucos os intelectuais acharam de se encontrar aqui. Então vinham vários de intelectuais que se encontraram aqui, uns fizeram época aqui. Aqui tinha um poeta paraibano, era pernambucano, Rogaciano Leite, que fez ponto aqui estava sempre aqui no Estoril. O violonista Aliardo Freitas Guimarães era uma presença constante aqui no Estoril. Eu imagino que eu vou esquecer um ou outro nome. Mas os que frequentavam mais assiduamente eram Ayrton Monte, Rogaciano Leite Filho, Carlos Augusto Viana, Augusto Pontes, Cláudio Pereira, Fausto Nilo também andava bastante aqui. Eu casei muito novo, casei com 21 anos e ficou me restando um pedaço da adolescência, da juventude. E aí eu me acompanhei dos amigos, dava aula nos cursinhos, eu tinha muitos colegas professores,
muitos alunos, ex-alunos, e me convidavam para vir ao Estoril. Eu vinha, às vezes, dia de sexta-feira, quando não tinha aula dia de sábado, eu vinha de sexta-feira, mas eu sempre fui um boêmio de até 10 horas da noite. Passou de 10 horas, eu tinha medo de minha mulher não deixar eu entrar em casa mais, né? Eu casei com a Dona Maria, uma mulher valente, até hoje, faz 55 anos que nós casamos. Uma coisa rara, né? Por exemplo, o pesquisador e colecionador Cristiano Câmara chegou a frequentar o Estoril. O Cláudio Pereira, que foi da prefeitura aqui, também era frequentador do Estoril. Muita gente boa frequentou aqui o Estoril. Eu e o Rogaciano Leite Filho éramos praticamente diaristas. Quase toda noite a gente dava uma passada aqui. É isso aí. Pois bem, e eu vinha para cá e encontrava toda aquela turma. Ayrton Monte, Luciano Maia, Rogaciano Leite Filho. Esse pessoal todinho estava aí. Todo esse pessoal da minha geração participava ativamente na noitada do Estoril. Os garçons eram todos companheiros, e tinha o Pendura também, né? O boêmio, o jovem sem dinheiro, pendurava a conta, né? Isso era costumeiro aqui no Estoril. Eu lembro muito do Citonho, que eu presenciei uma certa vez. Um amigo nosso chegou, estava bebendo muito, já chegou bastante pesado, e Citonho, traga mais um vodka. Aí depois de tomar uns 5 ou 6, estava começando a ficar bom. Citonho, eu estou ficando bom, faz bastante tempo que eu estou lhe dando água com gelo. E ele estava tão tomado, né, pelo álcool que não se deu conta que não estava tomando vodka, coisa nenhuma. Esse episódio do Citonho é interessante. Do Baleia, que era o mais novo, o Baleia eu conheci, eu acho que tinha uns 15 anos, o Baleia. Ele ia comprar cigarro para nós e eu dava troco para comprar piper para ele. Era um menino. Muito bem. Ele, certa vez, Flávio Torres, tinha até esquecido do Flávio Torres, que andava também muito aqui. E o Flávio Torres, Baleia, traga a conta. Aí o Baleia perguntou, quantas horas você está aqui? Aí o Flávio, meio brincando e meio... agora é por hora, pô, já vez. Não, é porque se você chegou às 7 da noite, por exemplo, você tomou tantas vodkas, ou tantos rumos. Essas coisas do Estoril, né? E depois, quando eu comecei a frequentar mais, assim, eu completei 20 anos em 71. Aí foi quando eu comecei a andar muito mais aqui. E me contaram, principalmente o Cristiano me contou, que aqui se reuniam Guilherme Neto, Aliado Freitas, que eu conhecia da casa do Cristiano, os dois, Milton Alves, cantor, e outros, né? Eu, muito menos do que o meu filho. Né? Meu filho, eu passei, depois que casei, passei a morar lá na rua Tabajaras, num terreno que o meu pai herdara, entende? E eu passei a morar no Tabajara. E aqui eu criei os meus filhos. Os filhos do primeiro leito foram criados aqui, entre eles o Hernani. E o Hernani era, vamos dizer, era um misto de Coronel Zé Porto, no sentido de se dar com todo mundo, de brincar com todo mundo, mas era também um misto do Coronel Zé Porto no sentido de assumir todas as responsabilidades dos amigos. Então ele trazia os amigos aqui para o Zé Pequeno, que era o dono passou a ser proprietário do Estoril. Alugou. Alugou. E ele vinha e fazia as contas, pagava, chamava todos os meninos daqui da rua, pagava as contas. O Estoril, portanto, há décadas e há gerações que faz história. Vocês sabem da utilização dele no tempo da Segunda Guerra Mundial. E depois disso ele recuperou a cearensidade e serviu durante muitos anos como esse recanto da boemia, esse lugar de encontro, palco de tanta alegria, de tantos namoros, de tantas juras de amor, né? De tanta noitada incrível, de anedotas e romances, né? De todos esses que arrendaram, conheci o Zé Pequeno, porque nos anos 60, final,
nos anos 60 e começo dos anos 70, já esse pessoal, o Antônio Português e o outro, já tinham ido embora. E o Zé Pequeno, cujo nome não estou lembrado agora, o Zé Pequeno era o apelido pelo qual ele era conhecido. Era também uma pessoa assim, não muito simpática a nós frequentadores, porque nós abusávamos bastante, né? Tanto do horário como de algumas brigas que às vezes havia por aqui, tanto por motivo ideológico como por motivo passional. O Estoril foi palco de muita briga aqui, eu assisti muitas, apesar de eu não ter brigado. O Estoril está em algumas canções gravadas, citado como esse recanto de que nós falamos, né? A poesia, eu pessoalmente devo dizer que escrevi poemas aqui. Sempre tinha gente tocando, um violão sempre aparecia. Às vezes faziam shows, mas não era nada que se comparasse com o violão ao vivo. As pessoas pediam, rapaz, toca aquela música que a última que você fez e tal, essa coisa. O Mosteirinho do Vale era um que sempre estava tocando aqui, viu? Anos 70 e 80. O prato principal daqui era ovos completos. Era um prato de arroz com 2 ovos estrelados em cima. Muito precária a situação. É tanto que no ano, não sei se foi 94 ou 93, não me lembro bem. Ele ruiu, a torre ruiu e passou um tempo aqui. Nós viemos nessa noite em que ele ruiu, ou na noite imediatamente posterior, nós viemos aqui. Fizemos algumas fotos, eu vim e eu fui entrevistado, não me lembro por quem, sobre essa coisa do tombamento, no sentido literal da palavra. E acho que quando foi isso? 94, talvez? O doutor Juracy tinha uma voracidade profundamente louvável. O doutor Juracy queria fazer de Fortaleza a cidade nordestina mais bonita do Brasil. E no Estoril, ele sonhava, aqui no Estoril, fazer funcionar um museu com toda a história dessa parte da Praia de Iracema. E começou, meteu as máquinas aqui e eu, no início da minha atividade de advogado, interferi, né? O procurador do estado, do município era o Valmir Pontes Filho. Valmir Pontes. Quando o Valmir Pontes quis entrar na coisa, eu já tinha uma aula melhor do que ele a respeito do processo de aquisição desses terrenos. O doutor Juracy foi de uma correção absoluta. Eu preciso disso, eu não vou fazer mal, vou deixar o nome do pai de vocês, realmente eu estava representando a família, do pai de vocês, finalmente inscrito na história da Praia de Iracema, porque existe tudo, todas essas casas que estão aqui em frente ao Estoril, até a rua Tremembés, todas foram construídas pelo meu avô e eram as únicas casas que existiam além da Vila Morena. Né? E não existe no Ceará, aqui em Fortaleza, que é uma terra de povo bom e de pouca memória em relação aos antepassados, né? E não há uma referência ao nome do José de Magalhães de Porto. Né? As fotografias que existem parecem que esconder, desapareceram, né? E José de Magalhães de Porto, quando o doutor Juracy então tomou decisão, eu vou retificar, vou curar essa ferida. Com isso ele conseguiu negociar isso aqui com a família, ele indenizou a família, indenizou por um preço razoável, porque a família pretendia ver isso aqui com o nome do José de Magalhães Porto, mas lamentavelmente, apesar do doutor Juracy haver recomposto a casa da forma que os engenheiros entenderam que devia ser feito, ele não pôde, certamente não pôde, não teve tempo, ou não memorizou aquele compromisso, e até hoje não há nenhuma referência a José de Magalhães Porto, que foi, na verdade, sob o ponto de vista, vamos dizer, sociológico, o fundador da Praia de Iracema. E a Praia de Iracema existia como um lugar em que os pescadores vinham, era o Porto das Jangadas ou o Porto do Peixe, que era como conhecido. Ninguém tomava banho de mar, não havia absolutamente nada, não existia outra coisa como fosse as pescarias.
Meu avô foi que estabeleceu na Praia de Iracema uma residência. Fortaleza incorporou a Praia de Iracema em razão do devotamento, da bravura e, acima de tudo, da visão de futuro do Coronel José de Magalhães Porto. Na década de 1920, na brisa e nas dunas da Praia do Peixe, que viria a se tornar Praia de Iracema, nascia a Vila Morena, a casa de José de Magalhães Porto. Mais do que tijolos ou taipa, era um mirante para a história de Fortaleza e do Ceará. Ela, a casa, viu a família crescer, testemunhou o nascimento do costume do banho de mar e abrigou o lendário bode ioiô, uma lenda viva do nosso Ceará. Sob o seu teto passaram revoluções, guerras e a ameaça constante do mar. Mas a Vila Morena, imponente e firme, sempre ressaltou a força e a perseverança do nordestino. Tornou-se palco de intelectuais e da boemia, e sim, chegou a desabar. Mas tal qual uma fênix, ressurgiu literalmente das cinzas para continuar sendo a testemunha ocular da história da maior cidade do norte e nordeste do país. Muitas vezes se ficam presos os historiadores aos fatos retumbantes, aos heroísmos, né, patrióticos e coisa e tal. Mas, na verdade, a história, todos vocês sabem, a história é construída no cotidiano. A história é feita pelo povo, por cada época, por cada geração. E precisa, no entanto, às vezes, de um ativador. E o Zé Magalhães Porto foi esse ativador.